Aquilo que era profetizado como impossível pelos influencers bolsonaristas aconteceu. Em 1º de janeiro de 2023, sem nenhuma dificuldade, Lula subiu a rampa, recebeu a faixa e os militares, as Forças Armadas bateram continência para o novo presidente da República. Será que todos esses influencers e youtubers bolsonaristas cometeram os mesmos erros de análise? Ou será que o maior compromisso deles não era com a verdade, mas em simplesmente ver o que os bolsonaristas gostariam de ouvir e construir narrativas para lucrar em cima da boa-fé dessas pessoas? Hoje eu não estou aqui para falar sobre a esquerda, mas eu vim precaver você a respeito dessas pessoas que devem ser chamadas de uma falsa direita e desses picaretas que se colocam nas fileiras das pessoas que desejam um Brasil melhor e transformam a desinformação, o engano e a mentira num negócio muito lucrativo. Então, para que você consiga distinguir o joio do trigo a respeito das informações nos ambientes conservadores e distinguir os bons dos maus canais, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Eu já quero deixar bem claro uma coisa. Existem canais muito bons que tratam de política, que fazem análises. Por exemplo, eu gosto muito do canal do Sr. José Carlos Sepúlveda, tem o canal PH Vox, que faz um excelente trabalho. Nós podemos também ver bons articulistas, como tem o Guzo, como tem o Guilherme Fiuza, mas não é sobre essas pessoas que eu me refiro. Eu tô falando desses youtubers e dessas pessoas também que viralizam às vezes em Twitter, Instagram ou até mesmo TikTok, prometendo bomba, urgente, Michele Bolsonaro disse tal coisa, reviravolta inesperada de Simone Tebet. Eu já vi capas de vídeos dizendo até Barack Obama falava tal coisa sobre Bolsonaro. Nada disso tem fundamento, mas esses influencers picaretas acumulam em poucas semanas milhões de visualizações que se traduz por muito dinheiro na monetização. O que acontece com essas pessoas? Sem dúvida, as mídias digitais ajudaram muito na eleição do Bolsonaro, mas sempre tem aquele joio no meio do trigo que começou a crescer quando esses picaretas viram que o Bolsonaro era uma figura muito popular, que era muito amado pelo povo, então eles começam ali a fazer vídeos e postagens colocando o Bolsonaro nas alturas, apresentando ele como o Messias, o salvador da pátria, o homem que vai sozinho resolver todos os problemas do Brasil, para surfarem na onda dele e conseguirem todo esse engajamento e esse alcance. E sempre que o Bolsonaro cometia algum erro tático ou perdia alguma oportunidade de ouro, cujo exemplo mais característico foi o 7 de setembro de 2021, onde o presidente expressamente disse: nada vai ser como era antes, vocês vão para a rua pela última vez, e na hora H ele simplesmente entregou tudo e furou aquele movimento. Ao invés de fazer uma autocrítica consciente, de ter um debate interno na direita, o que esses influencers metralharam a todo momento nas mídias sociais? O Bolsonaro obteve uma gigantesca vitória estratégica dentro de um plano que nós não sabemos exatamente o teor, mas nós precisamos apoiar incondicionalmente, foi uma coisa brilhante. Aí entra até aquilo que virou piada do xadrez 4D, do plano, e as pessoas comuns, muitas vezes, sem ter um estudo ideológico profundo, sem compreender exatamente todas as nuances da guerra entre a revolução e a contra-revolução, se deixaram levar por essas narrativas que eram replicadas em diferentes canais que, como eu disse, acumulavam muita audiência e, portanto, acumulavam muito dinheiro. Quando nós chegamos no período eleitoral, então, com os sentimentos aflorando e os dois lados se polarizando muito, esses influencers começam a perder os últimos escrúpulos que eles tinham. E quando chega no segundo turno, muitos deles vão simplesmente falar as coisas mais confortáveis que os bolsonaristas gostariam de ouvir. Tá tudo garantido, as Forças Armadas estão fiscalizando as urnas, não tem perigo, olha as passeatas, olha as motociatas do Bolsonaro, vai ser tudo ganho com 70%, fiquem tranquilos. Eles faziam esses vídeos que insuflavam nas pessoas a ideia de uma vitória fácil, um triunfo sem esforço, uma vitória sem cruz. Porque pense comigo, esse aqui, eu tenho um canal no YouTube. Esse canal, ele é antes de tudo um apostolado. Então eu tenho um compromisso especial com a verdade, mas mesmo se fosse um canal laico, algumas pessoas até me criticam que no segundo turno eu fiz vários vídeos sobre o Lula, sobre a plataforma socialista do PT e manifestando um apoio consciente ao Bolsonaro,
porque ele era o candidato que tinha condições de barrar a tomada do poder pelo Lula, e portanto seria uma atitude louca e estúpida pregar ali uma terceira via, dividir ainda mais os ambientes conservadores, e isso, as pessoas que fizeram isso ajudaram a dar o poder para o Lula. Isso é certo. Então eu manifestei um certo apoio ao Bolsonaro, sempre dizendo bem claro, tudo isso é pelo Brasil, tudo isso é para evitar que a terra da Santa Cruz caia nas mãos do comunopetismo. Pois bem, o que seria mais fácil para mim enquanto youtuber, depois da derrota do Bolsonaro? Fazer um vídeo como eu fiz, lembrando, a situação agora vai ser mais difícil, nós precisamos rezar mais, precisamos estudar mais. A perseguição aos ambientes conservadores e católicos reacionários vai aumentar, vai ser tudo mais difícil, mas nós temos que rezar, estudar, continuar a luta, que é um vídeo que eu fiz e teve um alcance bem pequeno, questão ali de 10 mil, nem 10 mil visualizações. Ou eu falasse assim, gente, tá tudo tranquilo, isso faz parte do plano, vocês não entendem. É que o Bolsonaro deixou ser derrotado para deixar o inimigo agir, para poder coletar provas, e vai ter isso, e vai ter aquilo e aquilo outro. Um vídeo desses facilmente consegue ali, às vezes, 300 mil visualizações, se ele viralizar bem. Só que eu tenho um compromisso com a verdade. E, portanto, eu não tenho o direito de mentir para você, de manipular as suas paixões, dizer aquilo que você gostaria de ouvir. Nós precisamos, e isso aqui é muito importante para nós brasileiros, a gente gosta de ver uma notícia, de ver um evento e interpretar unicamente de acordo com as nossas paixões, o nosso humor, o nosso temperamento, as reações mais básicas possíveis. Então, nesses grupos, eu vi isso em grupos católicos. Às vezes se colocavam ali as notícias escancaradamente falsas, os famosos áudios do Zap de 15 minutos atribuídos à esposa de um general sem absolutamente o menor fundamento, sem a menor fonte. E aquilo podia ficar porque eram notícias boas que corroboravam com um clima de euforia totalmente construída nas nuvens. E quando alguém fazia alguma crítica, apontava alguma dificuldade, e isso aconteceu comigo, essa pessoa era taxada de petista. Eu fui chamado de petista quando, questão de 2 semanas atrás, eu disse, gente, as Forças Armadas não vão fazer absolutamente nada. Aí já começaram a dizer, você é um infiltrado, você é um petista, você é um comunista. Por quê? Porque tudo está sendo analisado, ou melhor, não está sendo analisado, está sendo apenas sentido de acordo com as paixões, de acordo com o flutuar das paixões humanas, sem uma análise racional, coerente, criteriosa, que vai até as fontes e que procura entender a raiz do problema para saber se posicionar a respeito dele. Eu já aproveito para lembrar, se você quer comentários com fontes confiáveis, análises embasadas, com critério, sobretudo a respeito da questão da Igreja Católica, da sua história, dos seus santos, mas também da crise da Igreja, aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu sei que o tema do meu canal não é política brasileira, eu trato disso muito ocasionalmente. E quando eu peço, por exemplo, se você puder ajudar o canal com uma doação, eu estou pedindo isso para quê? Para financiar, sobretudo, a compra do meu próximo computador, mais tarde comprar uma câmera, para ir melhorando o equipamento, melhorando a qualidade da edição dos vídeos, para oferecer algo melhor aqui para vocês que recebem isso de graça. A única coisa que o YouTube, em tese, cobra é ver alguns anúncios. Então, se você puder ajudar o canal com alguma doação, eu agradeço de coração. Então, fechado esse parênteses, nós vemos que depois da derrota do Bolsonaro no segundo turno, esses influencers perderam os últimos escrúpulos que tinham e eles começaram a viver dentro de uma bolha. Eles começaram a viver dentro de uma realidade virtual que tomou o lugar da realidade verdadeira. Então, nos grupos conservadores com muita influência bolsonarista, toda e qualquer notícia desfavorável à ideia de uma intervenção militar era taxada de mentira da grande mídia, dos comunistas, dos petistas, e os áudios de Zap mais ridículos possíveis eram pelo menos tolerados. Não sei se é verdade, mas vamos deixar aí. Por quê? Porque ele corrobora os nossos sentimentos de que alguma coisa vai acontecer. Repito, uma análise sentimental, não uma análise racional. O Bolsonaro, assim que ele foi derrotado, é preciso dizer que a atitude dele não foi de um herói, não foi de um líder, ele se recolheu, não se pronunciou, e quando os quartéis começaram a ficar lotados de manifestantes, me desculpem, mas eu considero que era um dever de consciência do Bolsonaro se manifestar, pelo menos aceitando a derrota, que ele não aceitou, ou mostrando que ia ter algo. Como o Bolsonaro não falou nada e ficou nesse silêncio ensurdecedor, aí
os picaretas aproveitaram e começaram a postar milhares de vídeos dizendo: isso faz parte de um plano, Bolsonaro não vai revelar sua estratégia. Começa ali aquela que também virou piada, só mais 72 horas na frente dos quartéis, e essas 72 horas se prolongaram por mais de 2 meses, foram quase 72 dias, onde as pessoas lá passando fome, chuva, sol, pessoas que foram demitidas, casamentos que foram arruinados, teve gente também que se casou na porta do quartel, teve casos de mulheres grávidas que deram à luz na frente do quartel. E por que eles permaneceram lá? Porque esses influencers continuavam a gritar nos ouvidos deles: tenham uma fé religiosa no plano. Que plano que é esse? Ninguém sabe. Tenham uma fé religiosa nas Forças Armadas. Tenham uma fé religiosa no silêncio do Bolsonaro. Aí lá a TV Bolsonaro postava uma foto dele ali com 3 copos, e as pessoas deduziam que isso queria dizer uma mensagem cifrada do 142. Quer dizer, a perda total do contato com a realidade, que foi substituída por uma realidade virtual de bolhas de WhatsApp. Por mais que você consiga negar a realidade por algum tempo, cedo ou tarde a realidade passa por cima de você. Então nós tivemos o tríduo fatídico, que foi a live do Bolsonaro, onde ele disse que não ia contestar as urnas, que aceitava o resultado, que ia fazer uma oposição consciente, encerrando o governo dele, se preparando para a viagem para passar um mês de férias na Flórida. E aí, boa parte dos bolsonaristas já ficou com a cara no chão, porque eles criaram expectativas desordenadas, exageradas e sentimentais que furaram como uma bolha de sabão diante dessa live. Alguns ainda continuaram: não, no dia seguinte, às 8 da noite, o Hamilton Mourão vai se pronunciar, ele é militar, tá tudo resolvido. O Mourão fez um pronunciamento ainda mais deprimente, até falou mal do próprio governo. As expectativas caíram mais fundo. Mas ainda tinha gente: não, na última hora os militares vão prender o Lula, vão fazer isso. Inclusive eu vi, no dia da posse de Lula, às 4 da tarde, em vários QGs bolsonaristas, soltou a fake news de que o Lula ia ser preso, não ia subir a rampa, e as pessoas comemoravam. Por quê? Porque isso alimentava aqueles sentimentos que elas queriam ter. Ninguém parou para pensar: será que isso é verdade mesmo? Por quê? Porque o critério da verdade foi colocado em segundo plano para o critério do não é isso que tinha que acontecer. Então, uma espécie de histeria coletiva que retirou dos ambientes conservadores os critérios mais básicos para analisar sequer até mesmo um áudio de zap. Então, o Lula subiu a rampa naquela cerimônia bizarra, tétrica, de extremíssimo mau gosto, uma infâmia na história da tão caótica República do Brasil. E a tendência é que, em questão ali de 2, 3 semanas, esses QGs bolsonaristas se esvaziem por completo. Eu sei que ainda tem gente que está lá na frente do QG, que tem gente até divulgando mais áudios e tentando dar a entender que agora as coisas vão mudar. Mas quando isso terminar, eu não acredito que o Lula vá mandar que o exército prenda esses manifestantes, mas ele vai deixar que a coisa se esvazie por si própria. Ah, mas Lorenzo, se o Lula não vai prender os manifestantes, por que você não diz para as pessoas voltarem para o quartel? Pelo fato simples de que os militares não vão fazer nada. Eles não fizeram quando tinham a situação a seu favor, e não é agora que eles vão mover um dedo pelo seu país. Vão continuar ali pintando o cordão da calçada, como fizeram nos 3 governos ali Lula, e nos 2 governos Lula e nos 2 Dilma. Então, meus caros, a solução não vai vir de pensamento positivo, de dizer que todas as notícias ruins para o lado da direita são coisas de petistas, mas nós precisamos entender o seguinte: não vai ter um salvador da pátria, não vai ter uma canetada que vai resolver todo o problema da República Brasileira. Nós precisamos ir até o fundo do problema, estudar as fontes da crise do mundo moderno, estudar, por exemplo, os princípios expostos pelo Dr. Plínio Correia de Oliveira na obra mestra Revolução e Contra-Revolução, e entender o que está em jogo muito mais do que a mera situação do Brasil ou de algum outro país, mas é toda a crise moral e religiosa do homem ocidental e cristão que se espalhou para o mundo inteiro. E a partir daí procurar nos convertermos, e o próximo vídeo vai ser sobre isso, aproveitar esse ano novo para melhorar a nossa vida interior, para fazer uma confissão bem feita, para ter propósitos decentes a respeito de vida de oração diária, porque não basta apenas rezar um terço por dia e achar que a gente vai
fazer um grande esforço contra-revolucionário, porque humanamente falando não é possível vencer a revolução hoje, então nós precisamos ter uma vida de piedade extraordinária, porque nós estamos num tempo extraordinário, e procurar ajudar as pessoas de mais idade, que não têm tanto estudo, que estão desanimadas. Eu sei que vai ter gente que nunca mais vai votar em ninguém a vida inteira, vai ter gente que vai ficar com uma ressaca que não vai querer ouvir falar de política por muito, muito tempo, e boa parte dessa culpa nem é da esquerda, mas é desses influencers que aproveitaram-se de saber como manipular as paixões das pessoas para lucrar em cima da boa-fé das pessoas simples, ajudaram a manchar a imagem, porque a direita no Brasil virou sinônimo de fake news, de desinformação, e uma parte dessa crítica, que é claro exagerada pela esquerda, mas uma parte dessa crítica é verdadeira graças a esses picaretas, que ficaram também prometendo triunfos fáceis, criaram todo um ambiente de euforia, de histeria coletiva, e agora que esse ambiente faliu, eu garanto, vocês não vão encontrar nenhum desses influencers que fizeram muito, repito, muito dinheiro. Nesse período vocês não vão encontrar eles pedindo desculpas para vocês. Eu sei que vai ter muita gente que vai cancelar a inscrição no meu canal, que vai falar mal de mim, que vai dizer que eu sou petista ou qualquer outra coisa do tipo, mas eu disse, o meu compromisso não é falar aquilo que te agrada. O meu compromisso é falar a verdade. Então, eu garanto que nenhum desses bolsonaristas que prometeu às 72 horas a intervenção militar, a prisão de Lula, a intervenção, o general Heleno, qualquer outra coisa do tipo, eles não vão se desculpar. Porque eles não se importam com você. Eles se importam apenas com o seu Pix e com os anúncios que você vai assistir garantindo a monetização dele. É o momento de estudar, rezar, nos afervorar e continuar a luta da guerra psicológica contra-revolucionária, que vai ser mais difícil em 2023, eu garanto, vai ser bem mais difícil, e nós que atuamos no meio digital vamos ser bem prejudicados, assim como nós já fomos, porque, por exemplo, quando a gente fala eu sou youtuber, nós já estamos meio que desacreditados por conta desses picaretas, por conta desses mentirosos e golpistas que são, para ter uma expressão quase piada, são a vergonha da nossa profissão. Então, meus caros, é o momento de afervorar-nos, renovarmos as nossas esperanças na Virgem de Fátima e continuar a luta sem expectativas humanas, mas com uma fé inabalável de que, por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Deus os abençoe. Salve Maria Imaculada.